Então, em primeiro lugar, eu vou pedir para o pessoal do Codafamoso, do Codic, que a gente mantenha apenas 2 cadeiras aqui no palco, por favor. Leonardo Pozenato, que é da Mosaico, a quem, antes de tudo, fica o nosso agradecimento, parceira do evento, é uma parceira cultural, né? Que trabalha com arte e vem aqui apresentar o seu trabalho. Boa tarde a todos. Então, eu sou Leonardo Pozenato, sou diretor artístico da Mosaico. Eu sou formado em mosaico numa escola italiana, próxima a Veneza, me formei há mais de 25 anos atrás. Também sou arquiteto pela URGS. Depois eu retornei à Itália novamente para fazer uma especialização em arquitetura clássica, né? A Mosaico, então, é a empresa que eu conduzo, que eu criei, estou à frente como diretor artístico. Nós entregamos mosaicos em todo o território nacional e, inclusive, já estamos começando a entregar algumas obras no exterior. Os mosaicos que nós fazemos, então, são para ambientes públicos e privados, áreas internas e externas. E por que o mosaico ele é uma obra que casa tanto com os espaços públicos e as prefeituras? Porque o mosaico ele tem uma durabilidade vitalícia. Então, assim, nós vamos ver ao longo da história egípcia e romana, lá os seus prefeitos e senadores escolhiam os mosaicos para, por exemplo, decorar as termas, de maneira que até hoje a gente vai fazer turismo lá na Itália, e o mosaico lá, da terma de Caracalla, tá lá para ser visitado, né? Então é uma maneira também do gestor, além de pegar e entregar uma obra bela para a sua população, com o recurso do próprio povo, é uma maneira também de deixar o seu legado, de deixar a sua história e a sua memória daquilo que foi uma gestão bem feita, que empregou bem recursos públicos, que por sua vez se tornaram então um bem imaterial, que é a obra de arte, durável. Então ele vai ficar ali por longas gerações, né? Uma vez que o mosaico é bem feito da maneira correta, com os materiais certos, nos locais certos. Então nós estamos acostumados a traduzir as ideias dos prefeitos e seus secretários de cultura, turismo, etc., as suas ideias que visam a valorizar, por exemplo, aspectos culturais da cidade, né? Então nós temos ali no alto à esquerda, eu escolhi bem de propósito a obra, ela é Alvará do Mercado, que está no Mercado Público de Porto Alegre, aqui algumas quadras. E na ocasião, então, foi uns 15 anos atrás, teve toda uma articulação de prefeitura com as comunidades africanas de Porto Alegre, com o intuito de marcar uma coisa que era para a cultura afro-brasileira aqui em Porto Alegre, era um espaço importante que todos eles sabiam que lá existia um espaço mágico, um assentamento, existia um ritual que foi feito ali. Então a prefeitura aceitou que isso fosse marcado de um modo público, ou seja, todos hoje que cruzam o mercado público, vem aquela obra ali, que ela tem o significado dela, é o Alvará do Mercado, ou seja, ali tem um assentamento. Enfim, aí teve, para fazer essas obras, aqui a gente precisa da orientação de pessoas da área, né? É impossível para a gente entender tudo. Eu até sou um bom entendedor da arte sacra, né? Eu participo também dos grupos de arquitetura e arte sacra a nível nacional. Mas quando a gente entra em religiões específicas, a gente precisa de um orientador. Então, no caso ali do Alvará do Mercado, nós tivemos a hoje já falecida mãe Norinha de Oxalá, que esteve lá no ateliê, nos orientou sobre a forma que tem que ter, as cores que tem que ter, a direção, a geometria. São coisas bem complexas e bonitas de entender, sabe? E existe, bom, no meu site tem ali a descrição detalhadamente do porquê que tem um círculo excêntrico em relação ao círculo externo, porquê que são 7 chaves, a direção que aponta as chaves, etc. Tá? Outros exemplos que estão aí de grandes pisos, aqueles 2 ali são de prefeitura no sul de Minas Gerais, Extrema, aquele outro ali é Campo Bom, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, quando o gestor quer sinalizar o piso de um espaço público, ele obrigatoriamente vai ter que ir para o mosaico. O mosaico foi uma técnica criada desde tempos imemoriais, ou seja, desde o tempo egípcio e romano, para justamente poder fazer algum desenho em piso, né? Não tem outra técnica que não seja mosaico que tu possa desenhar no piso e ela fique, né? O mosaico, se bem feito, ele fica ali para gerações, tanto é que eu falei lá das termas de Caracalla, os mosaicos estão lá até hoje, entre tantos outros mosaicos famosos aí que a gente conhece aí no mundo romano, né? Bom, nós também fazemos as marcações de placas comemorativas, como logotipos, né? No caso ali, nós fizemos ali a estação Petrobras, o trem Zurb, que é aqui na cidade de Esteio, aqui, entre Canoas e Esteio, alguns quilômetros aqui de Porto Alegre. Foi um projeto com financiamento da própria Petrobras.
Eu tenho também parceria com artistas, tá? Diversos artistas. Por exemplo, eu tenho parceria com o Eduardo Cobra. Então, se o município tem interesse em ter uma obra do Cobra e sabe que é um trâmite muito demorado e chato contratar um grafiteiro, depois contratar um mosaicista para ele, sabe? E como eu tenho parceria, eu posso unificar toda essa contratação numa só contrato. Então, eu trato com o Cobra, faço todos os trâmites necessários e só com um contrato tu resolve, tá? Vale lembrar que nós temos, a Mosaico, tá? Nós temos dispensa de licitação por inexigibilidade em todas as esferas, municipais, estaduais e federais. Então, assim, para nos contratar é muito fácil, tá? Quando a gente vai fazer uma documentação de contrato, a gente já coloca todas aquelas outras contratações que foram feitas, que foram aceitas já, inclui no processo e o procurador tende rapidamente a aprovar, tá? Uma vez que tendo o recurso, né, e a vontade de fazer. Então, também tenho parcerias com outros artistas do ferro, de outras técnicas, assim. Então, por exemplo, a cidade que é um totem, isso aqui é aqui em Bom Retiro do Sul, foi entregue agora no final do ano passado. A cidade quis um totem com peixe, beira do rio, conta a história do pescador, tal, do dourado. Então, assim, precisava uma estrutura de ferro. Então, eu tenho parceria com meu colega, o artista Ricardo Cardoso, que, por sinal, hoje inaugurou uma obra de arte lá em Canoas, dos voluntários da enchente. Também tem essa obra aqui na Orla de Porto Alegre, dos voluntários da enchente. Então, assim, eu tenho um pool de colegas muito competentes que me ajudam a trazer a solução completa, né? Então, uma vez que tu faz o contrato, a gente articula tudo, né? E resolve. Então, a gente está aqui para resolver um problema que a gente sabe, né? Que existe aí nas prefeituras, que é toda a burocracia para conseguir realizar uma obra interessante, né? Bom, por fim, então, nós estamos com uma mesinha aqui no hall de entrada, tá? E estamos prontos e curiosos para ouvir as suas ideias. Se vocês tiverem ideias, gostaria de saber como que a gente pode, de repente, dar uma dica, orientar, auxiliar ou resolver, estamos ali no hall de entrada, vai ser um prazer escutar vocês, tá? Muito obrigado pela escuta aí, pela presença no evento, um bom evento para todo mundo aí e boa tarde.